Doutor Rubens, por favor, uma dúvida que acomete, eu acho que é um grande número de médicos que utilizam a eletroacupuntura. A gente estudou em várias fontes, indicando os padrões de estimulação, denso disperso, alta frequência, baixa frequência, alta frequência mais de endorfina, baixa frequência mais endorfina, mas os consensos, pelo menos os consensos que a gente assiste nos eventos, que são as apresentações dos especialistas no assunto, apontam quase sempre para baixa frequência. E a baixa frequência tem sido eleita, pelo menos a meu ver, como uma das técnicas mais usadas. Eu queria saber se isso vale para todas as situações e qual é as situações que tu recomendaria não usar a alta frequência e aquelas que usaria alta frequência. Bom, é que 2 Hz substitui a manipulação manual. É mais ou menos o ritmo da pistonagem, que é o clássico. Então, a eletroacupuntura clássica chinesa é de 2 a 4 Hz. Então, isso, quem quer fazer a eletroacupuntura chinesa e 2 a 4 Hz, é porque esse estímulo vai ativar o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, e o grande efeito e indicação da acupuntura em asma, artrite reumatoide, é o efeito anti-inflamatório, que só é liberado com 2 a 4 Hz, que não libera corticoides em outras frequências. Então, para efeito anti-inflamatório tem que ser 2 a 4 Hz. Tá? E liberação de endorfina até 10 Hz. Então, para dor neuropática, dessa aqui, 10/2. Antigamente se usava 100/2. Para dor visceral aguda, 100/2. Tá? Para Parkinson, 100 Hz, como o doutor Simval, o doutor Jaime colocou. Então, 100 Hz libera dopamina. 2 Hz endorfina e 15 Hz de endorfina e encefalina. Então, a gente tem uma farmácia biológica à disposição, e aí conforme, porque o grande lance da eletroestimulação hoje está muito além dos opioides. A gente está vendo que a liberação de substâncias químicas bioativas, que é o grande must da eletroestimulação. Mas para quem está começando e não quer errar, faça 2 Hz em tudo sempre, que não vai ter erro. Tá? O resto depois é a especialidade. Tá, né? Então, hoje, para dor visceral, 100/2 Hz. Eu tive uma experiência interessante também há pouco tempo de um paciente que fez uma retirada de 2/3 do intestino grosso por câncer, e ele estava no 8º dia de ilho paralítico. Eles, antes de abrirem o paciente de novo, me chamaram para fazer uma eletroestimulação. Eu fiz só IG4, estômago 36, com 2 Hz durante meia hora. Em 2 horas ele fez cocô. Entendeu? Então, 2 Hz é um chinês elétrico fazendo acupuntura. Vocês vão conseguir os mesmos efeitos do Dr. Hong manual, do Dr. Rui, quer dizer, para que nós, meros humanos, mortais, que quisermos ter um efeito e um resultado igual aos grandes mestres, façam a eletroestimulação com 2 Hz. Cláudio Rodrigues, Rio Grande do Sul. Doutor Zanella, eu acho muito importante, e noto que os pacientes cada vez são mais exigentes, em respeito à manutenção dos aparelhos. A grande dificuldade é em se fazer essa manutenção. Eu tenho trocado, porque até hoje não consegui fazer manutenção de nenhum aparelho de eletroacupuntura. Quais os locais que nós teríamos de manutenção na prática? Bom, fazer manutenção, se for aparelho nacional, é com a fábrica, com a Sicuro ou com a NKL. Mas eu te digo assim, eu tenho aparelhos que eu uso já há 10 anos ou 15 e eles não deram problema. Manutenção que eu chamo assim, é quando um botão, de tanto manusear, ele cai, porque eles não descalibram. Tá? É muito raro, eu tinha um aparelho pequeno que descalibrou uma saída, mas é muito raro ter problema. Eu tive um aparelho que levou algumas quedas, né? Estava na mesa, alguém tropeçou no fio e o aparelho foi longe. Também não teve problema. Mas eu já precisei mandar fazer, trocar botão e outras coisas, e eu encaminho para a fábrica. Aí no endereço da fábrica. Não, mas a legislação exige em todos os aparelhos do Inmetro uma manutenção periódica, que eu não sei em eletroacupuntura quanto é. Quanto tempo? Eu noto é que, entrando em contato com a fábrica, eles não fazem, nem respondem.
Não, assim, ó, a ANS exige que a fábrica tenha certificação. E essa certificação tem um tempo de validade do aparelho. Então, o NKL parece que ela não tem necessidade de ser feita anualmente, porque ela já está certificada na ANS. Tá? Uma pergunta para Simval Zanella. Eu sou reumatologista, além de acupunturista. Em relação à artrite reumatoide, vocês têm algum estudo demonstrando efetivamente o efeito anti-inflamatório da acupuntura com 2 Hz, da eletro com 2 Hz de baixa frequência? Bom, veja bem, a abordagem... Nós falamos linguagem diferente, doutor Zanella e eu, né? Para obter os mesmos resultados, certo? O problema é o seguinte, todos esses resultados que eu mostrei aí, eu não utilizei o método do doutor Zanella, certo? E aquilo ali, nada ali é fraude. Tudo é resultado, né? Então, agora, o problema é o seguinte, a artrite reumatoide, ela tem, por exemplo, 2 componentes importantes, né? Primeiro, tem que tratar a parte emocional dela. Tem uma sessão para tratar do emocional. E segundo, a parte inflamatória. A inflamatória, você tem, se é aguda ou crônica, né? Se é aguda, 40 Hz num canal, correndo. No outro, você vai tratar o quê? Todos os tecidos envolvidos. Tecido conjuntivo, fáscia, osso, cartilagem, várias vezes, né? E os resultados são razoáveis, né? Entende? O problema, sim, é que a linguagem do Dr. Zanella é diferente da minha. Ele tem bons resultados e eu tenho bons resultados. Entende? Só isso. É o seguinte, a estimulação de qualquer frequência, 2, 4, 8, 80, 40, 120, tanto a nível tecidual local, todas elas vão fazer bem. A presença da corrente elétrica em tecido humano, ela é benéfica. A microcorrente no tecido humano, ela é fisiológica. O impulso nervoso é um impulso elétrico. Então, todo estímulo que o Simval usa com essas altas frequências, ele está tendo um efeito local de migração de fibroblasto, de substâncias anti-inflamatórias. Então, tem um efeito, com altas frequências, a gente tem um efeito fantástico, local, segmentar e suprassegmentar no núcleo do trato parabraquial. Com a baixa frequência, a gente tem os efeitos locais, segmentares e suprassegmentares, mas ativa o eixo hipotálamo-hipófise, que daí vai liberar corticoide. Porque o efeito anti-inflamatório da alta frequência é local, mas eu consigo o efeito sistêmico quando eu faço com baixa frequência, ativando o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Aí é só de 2 a 4, até 10 Hz. Mais que isso, não estimula o hipotálamo e a hipófise. Essas altas frequências, elas passam pela formação reticular e não conseguem penetrar no hipotálamo. Acertam no núcleo arqueado do hipotálamo, na região posterior, numa pequena área do tamanho da cabeça do alfinete, e ela tem uma pequena resposta, mas não libera corticoide. Mas tem um efeito excelente. Está aí comprovado pelos resultados. Deixa eu só complementar um pouquinho. A gente tem sempre um pé na medicina tradicional chinesa. Então, você falou de artrite reumatoide. Uma coisa que eu uso muito no consultório, que eu gosto muito, é moxa. Moxa, em todos esses processos dolorosos. E a gente sabe que a moxa simula a estimulação da bicada de pássaro, que o Dr. Zanella falou. Simula a eletroestimulação de baixa frequência. Então, se vocês quiserem, usem moxa. Usem moxa para herpes, usem moxa para artrite reumatoide. Os efeitos são parecidos. Inclusive, se usar acima de 2.400 Hz, aí tu vai ter eletrodiatermia, ou seja, a corrente elétrica tão rápida que vai provocar ativação dos elétrons que vai aquecer o tecido e vai fazer um estímulo de moxa. Mas aí é feito pelo calor. Só queria falar o seguinte, que a filosofia básica do método que a doutora Caroline usa, né, que o Darren Starry usa no Texas, que o próprio Heinz na Alemanha, né, é o seguinte, trabalha com a filosofia seguinte: primeiro, eu tenho que ter um casamento, o noivo é a microcorrente e a noiva é a frequência específica, certo? Então, se eu trabalho bem com dessas duas variáveis, eu vou ter bons resultados.
É diferente, a abordagem é diferente, entende? Deixa eu só dizer assim, só que o meu casamento é definitivo, porque eu só uso, e é fiel, é 2 Hz sempre com a mesma mulher. Aí ficar trocando de frequência, aí não vai dar certo, não. Então, sempre 2 Hz e a intensidade no limite do suportável. Não tem mais mistério. O resto eu acho que é filigramas, que não precisa vocês perderem tempo com isso. Continuo discordando, né? Porque é o seguinte, o que eu acho é o seguinte, a doente não ficou boa da enxaqueca? Não ficou. Então, o que interessa é o resultado do doente. Entende? Com este ou com aquele método, tem que respeitar o método dele. Agora, eu acho que o meu tem que ser... O meu não, o da doutora Caroline, o doutor Heinz na Alemanha, o Darren Starr nos Estados Unidos, eu apenas sou um seguidor deles aqui. Pobre do seguidor, mas estou satisfeito. Os meus pacientes estão muito satisfeitos. Pessoal, a conversa está boa, mas a gente Isso é uma precisa pergunta. encerrar porque tem que liberar Uma. a sala. É, Oi? só uma pergunta. Ah, uma pergunta. Tá bom, essa então é a última, tá? Uma dividida em Obrigado. duas. Eu queria saber se em qualquer das frequências ou qualquer doença, há alguma contraindicação, principalmente se houver marca-passo. E eu queria saber também se há algum problema se colocar os eletrodos nas duas partes do corpo, que eu já vi falar que não pode ser. Primeiro, se contra o marca-passo, que eu estou muito interessada. A explicação que ele dá é o seguinte, por exemplo, ele utiliza um eletrodo no dorso da mão e outro dorso da mão, e cruza o direito com, por exemplo, R1, à esquerda. Nessa posição, a corrente passa pelo todo o organismo. Não há problema. O segredo todo é uma corrente direta que vai pelo tecido conjuntivo, pelo fáscia, vai para o cérebro. Lá existe um sistema de controle interno que responde e vai dar a resposta de curar o doente. Também por via direta, corrente direta. Da mesma forma que existe a estimulação digital do sistema clássico, que vai chegar lá, vai na sinapse, libera o neurotransmissor e pronto, e resolve o problema. O problema é o seguinte, o problema é assim, cada um, a filosofia. O importante é que o doente examine bem. Tem que respeitar, eu respeito muito o Zanella, porque eu não tenho nem 10% do conhecimento de fisiologia elétrica que ele tem. Claro, e ele é uma pessoa, tem que tirar o chapéu. Agora, eu também tenho o meu método, que não é meu, é do pessoal alemão. Outra coisa, o aparelho, veja bem, o aparelho do alemão tem que respeitar, né? Porque o alemão é alemão, a qualidade é outra coisa. Outra coisa, ele tem, assim, frequências de 4 dígitos mais a decimal. Então, eu posso trabalhar com muita frequência, os parâmetros são enormes. Esse aparelho, eu não uso nem 30% da capacidade que ele tem. E estou muito satisfeito. Bom, marca-passo é contraindicado, porque é o seguinte, pode acabar a bateria do marca-passo e depois culpar o aparelho, né? Porque pode ter sido um alemão ou um brasileiro, né? Mas então não faça em marca-passo, que são tão poucos pacientes, então não comprometa teu nome e aí faça manual. Segundo, quando a gente fala em eletroestimulação, em acupuntura, não é a corrente elétrica que vai entrar e vai no cérebro, não. São estímulos neurais e o estímulo nervoso que vai liberar substâncias bioativas nas terminações nervosas e no cérebro, que não tem essa panaceia de dizer que a corrente entra aqui e vai no cérebro. Primeiro que não atravessa o cérebro. A corrente elétrica, se tu botar um eletrodo aqui e outro aqui, ela penetra aqui, faz efeito aqui nesse ponto e se espalha por fora do couro cabeludo da calota craniana, não penetra a calota craniana e sai no outro. Ela só vai fazer efeito na entrada e na saída de despolarização de nossos receptores de alto potencial. Fora isso, esse campo magnético que ela correu daqui até aqui não tem efeito de estimulação de nossos receptores nenhum. Isso aí é viagem. Eu só disse o seguinte, existe um já falecido Roberto Becker, né? Tem um trabalho, quem quiser ler, O Corpo Elétrico. Tem até uma tradução brasileira. É sistema perineural, não é o sistema nervoso clássico. É perineural. Vai pelo perineural e volta pelo perineural. E funciona. Obrigado, hein?